passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus, vamos comentar Eclesiastes capítulo 5, os versos do 1 ao 3. Assim nos diz no livro de Eclesiastes capítulo 5, do 1 ao 3. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Em outras palavras, o velho ditado, boca fechada não entra mosca. Existem alguns lugares públicos que usam um sistema de som para anunciar as infrações das pessoas, lá isso nos Estados Unidos em especial. Eu li recentemente um pastor americano contando uma experiência desse tipo. O pastor disse que sempre que vai ao aeroporto buscar alguém, ele gosta de estacionar longe do terminal de desembarque, pois o seu objetivo é sempre o mesmo, o de evitar pagar o estacionamento. Então ele sempre espera o máximo que pode num local determinado para carga e descarga. Porém, enquanto espera, muitas vezes ouve uma voz vinda de um alto-falante dizendo: esta área é reservada somente para carga e descarga. É proibido estacionar neste local. O pastor sabe que é errado, né? E por que para lá então, né? Para não pagar o estacionamento, mas sabe que é errado. A palavra do crente assim ensina ou não. Mas o negócio que é interessante é isso, que ele estaciona no lugar errado e já o alto-falante lá fica: esta área é reservada somente para carga e descarga. É proibido estacionar neste local. Agora, queridos irmãos, imagine a situação. Ele esperando para pegar as pessoas, mas aí o voo atrasou, os seus passageiros estão atrasados, ele já está esperando ali por algum tempo. Aí um policial geralmente se aproxima e pede para ele sair de lá. Fiquei pensando, seria muito interessante se houvesse um sistema que detectasse o coração das pessoas dentro das igrejas. Já pensou? A igreja cheia e tivesse lá um dispositivo, um sistema que pudesse sondar os corações e anunciasse algo mais ou menos assim: atenção, membro esquentador de bancos, este local de adoração é para ouvir, aprender e mudar de atitude ao sair. É proibido ficar com a mente desligada. Esteja atento, ouça com atenção. As verdades aqui anunciadas são para transformar a sua vida. A pessoa ia levar um tremendo de um susto, né? O coração estaria longe. Mas, infelizmente, nós sabemos que, na verdade, o pior é que nem mesmo desta forma mudaria as suas atitudes. Talvez muitos nem ouviriam o que fosse falado no alto-falante do coração. E que ouvissem, alguns seriam de surdos e continuariam esquentando o banco de vez em quando.
aqui em Eclesiastes 5, mais precisamente dos versículos do 1 ao 9, nós encontramos palavras de condenação. São palavras que nos ajudam a sermos mais sóbrios. Elas podem nos fazer sentir mal. Agora, eu espero que você não seja daqueles que vai à igreja para se sentir bem. Irmão, não se assuste com o que eu estou dizendo, não, porque esse, na verdade, não é o propósito da igreja. A igreja deve ensinar a palavra de Deus, e a palavra não é um livro de autoajuda e nem sobre a felicidade. A palavra é um livro sobre santidade. E isso significa que, vezes após vezes, a Bíblia vai dizer coisas que você não vai gostar, não. Pessoas que estão ali só em busca do bem-estar na igreja, geralmente não são santas, ou seja, não são salvas por Jesus Cristo e não pertencem a Ele. Santo, quando se fala santo na Bíblia, quer dizer pessoas que foram separadas, são santas, não deixaram de ser pecadores, mas são santas porque estão separadas, elas são salvas, estão salvas por Jesus Cristo. E igrejas que apenas oferecem o bem-estar para seus frequentantes também não são de Jesus Cristo. No entanto, se o nosso objetivo como santos ou separados, é o de tornarmos-nos progressivamente mais santos, nós vamos acolher, sim, e principalmente as palavras duras das Escrituras, porque elas nos trazem conserto de vida, ouvindo, aprendendo e mudando de atitude. Nestes 9 versículos, do 1 ao 9 de Eclesiastes 5, nós temos 2 proibições que nos ajudarão a desenvolver a santidade e a adorar Deus no caminho correto. A primeira proibição é para não sermos precipitados com as palavras. Boca fechada não entra mosca, já diz o velho ditado. O crente precisa ter um coração aberto para a palavra de Deus e uma boca fechada para conter a língua carregada de veneno mortífero. Nos 3 primeiros versículos, nós somos desafiados a preparar o nosso coração, mentes e bocas para a adoração. A ideia basicamente é: antes de adorarmos, nós temos que verificar a nossa atitude mental e motora. No versículo 1 lemos: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Este versículo é muito substancial, porque ele encapsula, irmãos, 2 questões muito importantes: a nossa preparação para a adoração e a nossa participação no culto de adoração. A ênfase maior está em nossa preparação para a adoração. Uma vez que Salomão teve o privilégio de construir o templo, ele se tornou um especialista em como se aproximar de Deus. Ele levou 7 anos e 153 mil homens para construir o templo. Então, ele teve que aprender umas 2 ou 3 coisas a respeito desta preparação. As primeiras palavras do versículo 1 são imperativas e nos advertem para olharmos por onde pisamos. Esta, aliás, é também uma expressão comum em nossa cultura. Quando uma criança ou alguém tropeça, logo indagamos: você não olha por onde anda? Quando nós vemos algo que alguém pode tropeçar, sempre advertimos falando: cuidado,
Em outras palavras, estamos alertando a respeito de um perigo em potencial à frente que pode causar algum dano à pessoa. Estamos dizendo, fique atento. Nós somos avisados, então, aqui em Eclesiastes, logo no capítulo 1, no capítulo 5, no verso 1, para ficarmos atentos quando formos à igreja. Isso parece fora da realidade de acordo com a nossa cultura. Concordamos com as advertências sobre o pecado, sobre a tentação, sobre a incredulidade, mas um aviso para se preparar para adorar antes de chegar à igreja parece incomum para os nossos ouvidos. O nosso maior problema é que não levamos muito a sério um culto prestado a Deus. Nós tendemos a pensar que vir adorar ao Senhor é o que realmente importa. O como adorar ao Senhor não é tão importante. Mas as Escrituras ensinam exatamente o contrário. De tão sagrada que era a casa de Deus, que o Senhor disse a Moisés, lá em Levítico 15, verso 31, assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Viu? De fato, Deus, às vezes, tirou as vidas daqueles que não conseguiram chegar à sua casa de maneira correta, como um aviso para toda a nação que eles estavam lidando com um Deus santo. Já em Gálatas 6, verso 7, nos adverte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Irmãos, eu reconheço que na dispensação da graça, que é a época em que nós vemos, a época da graça, a era da igreja, não há nada sagrado nos edifícios, nos templos. A Bíblia nos diz que você e eu é quem somos os templos do Espírito Santo. No entanto, quando a igreja se reúne com o propósito de adorar, deve ter em mente a santidade e a presença de Deus. E para chegarmos diante de um Deus santo, temos que nos preparar para isso. Que tipo de preparação deve ser feita? Se pretender estar disposto para adorar o Senhor no domingo, a preparação preferencialmente deve começar logo no sábado. Ir dormir muito tarde no sábado, sabendo que tem um dia reservado para adoração a Deus, é não se importar. É uma falta de preparação. Vá para a cama cedo, para acordar cedo. Faça um devocional logo de manhã. Medite nas Escrituras. Ore com a família antes de ir para a igreja. Tente dar-lhe o tipo de preparação que irá torná-lo um dia para lembrar. Deus procura um coração aberto e uma boca fechada. Portanto, é imperativo que nós treinemos os nossos filhos de como adorar a Deus e amar e servir na igreja. A segunda parte do versículo 1 está fazendo uma alusão à participação nos cultos. Ele diz assim: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Chegar-se para escutar seria uma tradução melhor, pois há uma diferença entre ouvir e escutar. Nós podemos ouvir muitas coisas sem entender nada, mas escutar significa prestar atenção para entender. É interessante notar que a admoestação é para que escutemos, e não para cantar, orar ou conversar. Chegar-se à casa de Deus para escutar não é para cantar em alta voz, não é para gastar muito tempo em oração e não para estar mais perto dos seus irmãos e amigos para colocar a conversa em dia. O objetivo para chegar-se à casa de Deus é para que você possa escutar a palavra de Deus com atenção. E para ampliar mais ainda este pensamento,
a expressão sacrifício de tolos refere-se ao muito falar desprovido de prática. A admoestação aqui é que escutamos pouco e falamos demais. A palavra escutar tem um significado duplo. Uma pessoa disposta a escutar é aquela que vai escutar com a intenção de obedecer. Deus quer adoradores que cheguem à sua casa com corações abertos e bocas fechadas. Portanto, se você sair da igreja sem escutar a palavra de Deus, você vai sair sem ter adorado ao Senhor. A adoração somente ocorre quando você escuta a Deus. E o que você vai fazer daqui para frente? Vai começar a escutar a Deus e o adorar verdadeiramente? O versículo 2 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. As crianças, quando estão crescendo, elas geralmente são advertidas pelos pais quanto ao tom de voz. Os pais, com isso, estão lembrando aos seus filhos que são autoridades sobre eles e que precisam respeitá-los. Da mesma forma, Deus está dizendo: crente, você precisa se lembrar quem é seu pai. É imprudente e desrespeitoso dar a Deus apenas uma parte da sua mente. O pior de tudo é que oferecemos a Deus a parte que podemos dar ao luxo de perdê-la. Vemos aqui que Deus está nos céus e nós estamos na terra. Esta declaração nos ajuda a entender a grande diferença que há entre nós e Deus. Você e eu temos que entender que Deus não é um amigo chegado. Ele não é, como alguns dizem, o cara lá de cima. Ele é o Deus infinito e eterno, imutável, que é cheio de poder, sabedoria, santidade, justiça, bondade e verdade. De fato, Ele também é um amigo fiel e pai, mas Ele sempre será muito mais do que isso. Ele espera que o levemos a sério como a principal autoridade em nossas vidas. O Salmo 2 diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Já que não podemos compreender tudo, devemos ter cuidado com o que dizemos a Deus. Sabe por quê? No versículo 3 lemos: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, do muito falar, palavras nécias. Deus quer que sejamos honestos com Ele, mas Ele também quer que tenhamos muito cuidado ao nos aproximarmos dEle. Temos que tomar cuidado com o nosso tom de voz ao falarmos com Ele. Podemos perguntar o porquê, mas não com desrespeito. Jamais pode haver acusações como se Deus não estivesse no controle. Deus é Deus, Ele é livre para fazer o que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Lembre-se, Ele é Deus, e Deus procura adoradores com corações abertos e bocas fechadas. Programa Momentos com Jesus.
E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Declare: nada pode calar um adorador. É o que sou, um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. É o que sou, um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Programa Momentos com Jesus. Adoração. Adore o Senhor.